Olá, seja bem-vindo a mais um Papo de Artesã. Se você está vendo pelo YouTube, percebe que eu estou num ambiente bem diferente. Se você está vendo pelo Spotify, eu estou na chácara onde meus pais moram, aqui no estado de São Paulo. E o episódio de hoje envolve um pouco sobre isso, tá? Ah, lembrando que se você está no Spotify, depois clica nas 5 estrelinhas na hora de avaliar, tá? Esse podcast, porque acaba ajudando bastante na entrega. Então, se você gostar, por favor, não se esqueça de avaliar. Eu ainda não decidi exatamente o nome desse episódio, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu e por que que eu achei necessário falar sobre isso aqui. Meu pai, um tempo atrás, uns 10 dias mais ou menos, ele acabou, caindo e fraturou o tornozelo. E foi bem complicado, porque meus pais moram aqui no estado de São Paulo, eu estou no estado do Rio, enfim. É aquela correria, né, que a gente fica naquela agonia quando a gente mora longe. Tudo certo. Meu pai acabou tendo que operar, colocou pino, ele operou essa semana. Eu estava numa agonia, eu estava numa correria que isso afetou no meu atendimento. Eu não estava conseguindo atender todo mundo. E o meu perfil, onde eu falo sobre produto artesanal, estava conseguindo fluir bem, porque eu não faço atendimento um a um ali no WhatsApp. Eu vou postando tranquilamente e eu tenho bastante conteúdo, então fica bem tranquilo. Mas no da minha marca, eu tenho que estar sempre olhando o WhatsApp. E isso estava meio complicado, porque eu estava numa agonia muito grande. Aí meu pai operou e eu estou com algumas encomendas para entregar. E eu peguei e mandei mensagem para as pessoas falando que eu ia entregar mais ou menos lá um pouco antes, né, quando eu não estava conseguindo, fazer o atendimento da maneira correta, eu mandei mensagem para as clientes que estavam em andamento e expliquei: "Olha, estou na correria porque aconteceu um imprevisto familiar e por isso que eu não estou conseguindo ficar olhando o WhatsApp para poder responder, pedir desculpa, enfim". E aí meu pai teve que operar e eu vim para poder ajudar a minha mãe e tal, porque meu pai não tá conseguindo andar, meu pai é um homem alto. Aí eu mandei mensagem para as 2 clientes e eu percebi que a gente é bom até o ponto que a gente realmente só ajuda e não traz problema. Eu expliquei que a situação evoluiu, que eu precisava viajar e que eu ia entregar o produto numa tal data, mas o retorno foi o que me pegou. Eu não expliquei o que aconteceu, eu não falei nada. A resposta foi: "Tá bom, eu entendo, mas eu preciso para a primeira semana de agosto. Desejo melhoras", mas ela não, como eu não expliquei, ela só falou: "Ah, eu espero que tudo se resolva, mas eu preciso para a primeira semana de agosto". Isso para mim foi um soco no estômago. Em nenhum momento eu falei o que aconteceu, mas isso me fez pensar: "Caramba, e se tivesse acontecido algo pior? Eu não tenho direito a luto?". Eu não sei se você, como empreendedor, como um produtor artesanal, já passou por isso, mas isso me fez refletir muito em que todo mundo elogia, dá feedback positivo, sabe, te indica, mas é só enquanto você é útil. Não tinha como eu prever que meu pai ia se machucar, que ia ter que operar, que eu teria que vir para ajudar, né, para dar uma força, porque isso ia acabar, de certa forma, sobrecarregando minha mãe. Não tinha como prever, não tem como a gente prever esses acontecimentos. E eu ouvi, entre aspas, "ler". Espero que tudo se resolva de coração, mas eu preciso para a primeira semana. Para mim foi horrível. Eu só falei: "Ok, beleza, vou entregar". Esse podcast vai sair no sábado e eu vou ter que trabalhar de madrugada até entregar. Vou trabalhar a primeira semana, praticamente, de agosto, para entregar, lembrando que dia 5 de agosto tem aula ao vivo. E aí tudo se acumulou. Em outros momentos, eu não lembro de ter passado exatamente pela mesma situação, mas eu entendo também que cada coisa acontece
é para fazer a gente refletir por alguma coisa, sabe, por alguma situação específica. E isso me fez refletir muito nisso, que às vezes a gente entrega muito para determinado cliente, sei lá, porque às vezes a gente vai com a cara da pessoa, mas não necessariamente as coisas dão certo, sabe. No caso dessa cliente específica, eu precifiquei errado, porque eu falei que ia ser de uma forma, e ela depois falou que ela queria uma certa personalização, mas como ela era gente boa, sabe quando a gente pega e fala: "Ah, tá bom". Então, às vezes, a gente acaba entregando muito para algumas pessoas e esquece que, na verdade, a gente é profissional e que a gente tem que tratar com profissionalismo. Uma outra situação recente é que a pessoa colocou, entre aspas, né, o nome na lista de espera, mas eu só começo a trabalhar quando você me paga, e essa pessoa não pagou. E aí ela foi me cobrando: "Ah, quando é que vai ficar pronto?" Eu falei: "Quando você efetuar o pagamento". E são 25 dias úteis a minha produção em média agora. A pessoa pagou e agora tá falando que quer para ontem. E como é uma cliente que já foi, retorna, de novo eu entro naquela. Teoricamente era só eu falar: "Ué, mas você pagou agora, são 25 dias úteis". Mas é complicada essa relação cliente-empreendedor quando a gente é a pessoa da empresa. É diferente quando a gente é uma marca no sentido de uma empresa grande, porque aí, outra pessoa responde. Mas quando você simboliza a sua empresa, é muito mais complicado esse tipo de situação. Esse episódio não vai trazer nenhuma solução para isso, porque eu mesma não sei exatamente como eu vou agir. E eu tô olhando, assim, para os outros lados, caso você esteja vendo no YouTube, porque como você pode ver, o ambiente é bem arborizado, eu tô perto de um laguinho onde tem uma queda d'água, aí eu fico prestando atenção em tudo, porque acaba um pouco aliviando essas situações. Ah, não falei, né, mas talvez você tenha interesse, meu pai tá bem, tá tudo certo, graças a Deus. Mas isso também traz um alívio, porque eu trouxe os meus filhos, aí distrai, é outra pegada. Mas o episódio de hoje foi mais pra isso, pra eu compartilhar, talvez até esse episódio tenha sido bem curto, mas eu fiquei tão numa angústia de perceber que no final das contas a gente é só mais uma coisa, sabe, que o seu cliente, por mais amoroso, maravilhoso que seja, ele é só um cliente, então não tem por que a gente também ficar cedendo, abrindo espaço como se fosse pessoas mais próximas, porque não são, no final das contas eles pagam e querem o resultado. Estão no direito, né, obviamente, mas nessa questão de imprevistos não espere entendimento pelo lado deles. E também não, sei lá, a gente realmente não deveria esperar isso, a gente é uma empresa e tem que se portar como tal. E isso entra várias questões, como por exemplo: "Ah, eu sou uma empresa, então eu teria que ter outras pessoas para me substituir, eu tenho que aprender a lidar com isso". Mas apesar de ser uma empresa, a gente ainda é artesã e a gente ainda é responsável pela habilidade, né, o negócio é confeccionado, nosso produto, com base na nossa habilidade, a gente é o maior ativo. É por isso que eu acho que até é muito interessante eu ter redirecionado o conteúdo para produto artesanal, porque alguns cursos que eu fiz de vendas, por exemplo, era direcionado à empresa. Não tanto produto artesanal, mas você construir uma empresa, uma marca, uma loja. Mas produto artesanal é diferenciado, porque no final das contas é a gente, tem que ser a gente, a pessoa vai comprar da gente. E se a gente adicionar outros funcionários, esses funcionários também, de certa forma, precisam aparecer para poder valorizar o nosso trabalho, né? Valorizar a nossa mão de obra, os nossos processos. Então, algumas situações que a gente conseguiria resolver sendo empresa, sendo uma marca, são mais difíceis quando a gente é a cara da nossa empresa. Não sei se você já passou por isso. Essa não é a primeira vez que eu passo, mas talvez por envolver uma questão familiar acabou me afetando um pouco. E se você passou por isso, se você sabe como lidar com isso, por favor, coloque aqui nos comentários, seja no YouTube, seja no Spotify, tá? Porque como aconteceu agora, sabe quando eu tô meio baqueada? Eu viajei pra cá, toda hora prestando atenção nisso e pensando: "Caramba, e agora?". Eu comecei a ficar um pouco ansiosa com essa questão. E aí meu marido falou: "Ó, eu tô de férias, vamos ficar de madrugada e vamos lá". E eu também reforço que eu sempre falo que eu não trabalho no fim de semana,
e que eu tenho horário de atendimento. Mas a gente ainda é adulto e quando algumas situações saem do controle, a gente tem que lidar com as consequências delas, né. Então, já que eu não vou conseguir cumprir com o prazo trabalhando em horário normal, vou ter que trabalhar de madrugada para conseguir entregar na primeira semana. Eu espero que se eu falar de novo sobre isso no próximo podcast, né, que envolva talvez, sei lá, eu esteja mais animada, eh, eu traga boas notícias. Mas por enquanto eu estou no pré-acontecimento, ainda não trabalhei de madrugada, mas vou ter que lidar com isso. Ainda não sei acabou de passar uma borboleta agora. Eu ainda não sei o nome desse episódio, tá, mas já vai ter um nome aí. Ai, mas é basicamente isso. Às vezes a gente vai acabar sendo atingido por algumas coisas e perceber que a gente é só mais um, e que a gente só tem valor quando a gente entrega aquilo que a pessoa espera. E quando aquilo sai, a gente tem que a gente meio que toma esse soco no meio do estômago, lembrando que realmente a gente não tem que ficar abrindo exceções para as pessoas não, porque quando elas precisam e a gente não consegue, porque aconteceu alguma coisa, elas não estão nem aí e estão totalmente no direito dela. Talvez essa seja a lição sobre isso, né, sobre a gente não ficar dando espaço como se fossem colegas, porque no final das contas não são, são clientes e acabou. Espero que você tenha conseguido tirar algum proveito dessa conversa, que foi bem íntima de certa forma, e espero vocês no próximo episódio. Obrigada pela escuta. Até mais. Tchau.